carinho muito grande, já estava para mim aqui já há bastante tempo, né, Paulo? Sempre acontecia alguma coisa, eu tinha compromisso, eu ficava doente, até o dedo eu quebrei. Quando estava sendo, eu vou, tudo certo. Aí na semana quebrei o dedo de medir, falei, meu Deus, não é possível. Mas Deus, Ele aprove ao Senhor nos trazer aqui nessa noite. Eu passei a semana um pouco resfriada, ainda estou com a voz um pouco fanha, mas o Senhor tem sido conosco. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 8. Louvado seja o nome do Senhor. Minha Bíblia é um pouco diferente de tradução. Apocalipse 3, verso 8, a partir do verso 8 que diz: Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem seus pés e reconheçam que eu amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação, que está por vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Amém. A igreja poder sentar? Louvado seja Deus. Qual é o aniversário? 14º? 14º. Glória a Jesus. E eu estava pensando, eu estava até comentando com o pastor Rafael, estava lá em casa. Aí eu estava comentando com ele, falei, Rafael, todos os anos foi esse tema, né? Há 14 anos que é esse tema. E nesses 14 anos eu acho que eu já preguei pelo menos umas 4 festividades. Foi mais? Aí a gente fica, parece que vai esgotar, né? Meu Deus do céu, esse tema já tem mais de 4 vezes que a gente já ministrou, mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E Deus é tão tremendo que Deus colocou algo no meu coração nessa noite, diferente até do que eu já trouxe aqui algumas vezes, e eu não estava entendendo muito bem o porquê. Só que depois, durante a semana, a gente passou por algumas dificuldades e eu vim entender o porquê Deus tinha colocado essa palavra no meu coração. Porque o nosso Deus, Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Louvado seja Deus. Ele é conosco, Ele nos guarda, Ele sabe o que a gente precisa, antes mesmo da gente abrir a boca para falar. E o que Deus me colocou no meu coração nessa noite, que a palavra aqui, Deus, vocês conhecem bem essa passagem, Deus, Ele pediu mandou João que escrevesse as 7 igrejas que estavam na Ásia. E essa é uma igreja, a igreja de Filadélfia, uma igreja que só recebeu elogios. É uma igreja que, como a Bíblia mesmo diz, Deus falou que sabia as obras dela, que mesmo com pouca força, ela estava aguardando o nome do Senhor. Como o pastor Gilmarei falou aqui, ela guardou a fé, mesmo no momento de crise, mas estava passando por momentos difíceis, porque era um período, aquela época era um período de perseguição, um período onde as pessoas elas não tinham temor de Deus, onde faziam o que queriam, mas a igreja de Filadélfia, ela estava guardando a palavra, ela estava guardando a fé. E a Bíblia diz que, a Bíblia vem dizendo, João escrevendo, que Deus mandou, porque na realidade, como diz o inicinho da carta de Filadélfia, que quem estava dizendo era o santo verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre a porta que ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Então, quem estava dando a palavra era o Senhor. Quem estava falando da igreja era o Senhor. Quem estava dizendo que diante daquela igreja colocava uma porta aberta era o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu comecei, o que Deus começou a colocar no meu coração, porque na realidade a igreja de Filadélfia estava passando por um período difícil e ia passar
porta é essa que eu não estou vendo? Senhor, mas que porta é essa que eu não estou conseguindo ver? Você não precisa ver, você tem que crer. Você tem que crer que existe. E quem falou para você que existe é o Senhor. Foi Deus que falou. Glorificado e exaltado seja Deus. E eu digo, Senhor, como? Como falar que tem uma porta aberta? Como falar que tem uma vitória chegando que está na minha mão, quando isso não está ainda acontecendo? É fé. Nós temos que acreditar naquilo que Deus fala conosco. E essa igreja aqui, mesmo passando pelas dificuldades, mesmo passando pelas provações, Deus falou sobre ela. Tendo pouca força, tu guardou a minha palavra. Mesmo muitas vezes não acreditando, tu guardou a minha palavra. Mesmo muitas vezes você titubeando, tu guardou a minha palavra. Aleluia. Mesmo muitas vezes você pensando algumas coisas contrárias, mas tu guardou a minha palavra e não negou meu nome. Glória, glória. Porque uma das primeiras coisas que o diabo coloca na minha sua mente, quando as circunstâncias estão adversas, nega a tua cruz, nega Jesus. O que ele está fazendo por você? Está vendo, não? A primeira coisa que muitas vezes nos vem à mente é essa. Porque não está vendo isso? E as circunstâncias e o diabo, ele nos oferece o quê? O mundo. Ele nos oferece algumas coisas para que nós nos afastemos da fé. Mas a igreja de Filadélfia, mesmo tendo pouca força, ela não negou. Ela guardou a palavra. Louvado seja Deus. Porque através dessa palavra é que nós vamos obter a vitória. É através dessa palavra que nós vamos ver Jesus. É através dessa palavra que a nossa história vai ser mudada. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós temos que fazer igual Davi. Tem até um livro que fala, como Davi eu quero adorar. Diante da morte, não vou me prostrar. A Bíblia diz que Davi estava com seu filho doente quase uma semana. E ele ficou muito triste. Aí na porta, pedindo a Deus, vestido de pano de saco, de cinza, se humilhando diante de Deus enquanto seu filho estava vivo, mas estava muito doente. E a Bíblia diz que os seus criados estavam só observando Davi. E quando aquela criança morreu, os seus criados pensaram agora, o que vai ser de Davi? Porque se a criança estava ainda viva, ele estava daquela maneira, e agora que essa criança morreu? Aleluia. Mas Davi guardou a palavra. Davi acreditou na promessa de Deus. E quando aquela criança morreu, em vez de se desesperar ou desistir da vida, ele simplesmente tirou tudo aquilo, entrou no templo e foi adorar ao Senhor. Independente das circunstâncias, adore a Deus. Guarda a palavra, guarda a fé, adore ao Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E eu tenho certeza que aqueles criados não entenderam nada. Ai, meu Deus, o que houve com Davi? É assim que o ímpio fica. Quando alguma coisa de ruim te acontece e você está na sua casa exaltando e glorificando a Deus. É assim que as pessoas que te cercam ficam admiradas em saber como você consegue. Aleluia. Como você consegue? Depois de passar uma situação dessa, está adorando a Deus. Aleluia. É isso que Deus quer de nós. Guarde a sua fé. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Mesmo com pouca força, mesmo sem vontade, tem dia que a gente não
perder a nossa coroa. Existe o risco de a gente negar a fé. Existe o risco de nós abandonarmos o Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Então o conselho de Deus é o seguinte: guarda o que tu tem. Guarda o que tu tem. Retenha o que tu tem. Cuida do que você tem. Para que ninguém tome a tua coroa. Para que circunstância nenhuma venha te tirar da minha presença. Para que prova, luta nenhuma venha te tirar da minha presença e da minha vontade. Retenha o que você tem. Louvado seja o nome do Senhor. Era uma igreja que a gente pode dizer como era um exemplo de igreja. Haja vista que Deus elogiou essa igreja, mas deixou essa advertência para ela. Deixou esse conselho para ela. Cuidado. Cuidado com o que você tem. Guarda. Guarda. Louvado seja o nome do Senhor. Guarda. Aleluia. Cuida. O que Deus deu para você? O que Deus deu para mim? O que Deus deu para nós? Nós estamos cuidando do nosso ministério. Nós estamos cuidando daquilo que Deus colocou na nossa mão para fazer. Tudo que vem na tua mão para fazer, faz conforme as tuas forças, mas faz. E uma coisa interessante que eu achei quando eu cheguei aqui, porque deve ter um ano, já que eu não tenho, um ano, acho que tem quase isso, tem um ano, tem quase isso. A última vez que eu vim aqui, não tinha aquilo ali não. Tinha até esse negócio aqui. Mas não tinha aquela televisãozinha ali. É televisão mesmo que chama? É. Não tinha ar-condicionado? Tinha não. Não tinha. Aí eu falei, meu Deus, como pode, né? Deus acrescentando. Isso é zelo, é assim que tem que ser. Aí eu fiquei pensando que estou mexendo nas coisas. Falei, olha, a gente às vezes vai numa igreja grande aí, né? Aquelas igrejas, que era Malafaia, essas igrejas grandonas. Aí você vê essas modernidades, você fica, também não. Olha aqui, ó. Tudo aqui, porque tem quem está mexendo nesse negócio aqui. Ó, filho do Paulo Joanizo, que eu vi bebê, né? Vi bebezinho. Louvado seja o nome do Senhor. Aí está na casa de Deus. Agora, vai me dizer que um jovem desse, quantos você tem? 17. 17 anos. Nunca passou por uma dificuldade, mas mesmo com pouca força. Vai me dizer que nunca teve momentos que ele falava, meu Deus, como é que vai ser isso? Tentar largar, tentar sair, mas mesmo com pouca força, está guardando. A palavra está retendo. Aleluia. Ai, da baixuia. Ai, da baixuia.
Porque é assim que a gente vai conseguir chegar lá. É orar pelo outro. É interceder pelo outro. Aleluia. Porque hoje é você que está com pouca força. Amanhã pode ser eu. E você vai dar força para interceder por mim. E a igreja vai interceder por você que está com pouca força. Pode vir. Pode vir aqui à frente, você que tem. Tu vai sair daqui fortalecido. Tu vai sair daqui fortalecido. Pode vir, tem mais. Não fica com vergonha. Não fica com vergonha. Porque tem vitória de Deus para você hoje. Tem renovo de Deus para você hoje. Deus vai restituir. Deus vai restituir a tua força. Deus vai restituir a tua força. As promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Eu queria pedir os pastores, se aqui tem óleo para ungir, eu queria pedir os pastores para que peguem os óleo aqui, por favor. Louvado seja Deus. Através dessa unção, louvado seja o nome do Senhor. Todo jugo vai ser quebrado e a tua força vai ser renovada nessa noite. Aleluia. Porque Deus, assim como Ele falou para a igreja de Filadélfia, Ele vai falar para você: eu tenho uma porta aberta diante de ti. Porque mesmo com pouca força, tu não negou a minha palavra. Aleluia. Nós não negaremos a palavra. Nós não negaremos o nome. Nós não olharemos para trás. Não. Louvado seja o nome do Senhor. Podem ir ungindo eles. E você fica só aí, ligado com Deus, dizendo para ele: Senhor, me fortalece. Senhor, me fortalece. Senhor, me fortalece. Senhor, me fortalece. As promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Na Bandarábia, na Baixúria, na Ravácia. Senhor, restitui a força dos teus filhos nessa noite. Senhor, restitui as forças dos teus filhos